Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E hoje temos uma convidada super especial, super speciale. Essa é a Opad, de quem eu sempre falo tanto pra vocês. Uma pessoa que apareceu na minha vida 4 years ago, I think we met each other. 4 years ago. 2014. Yes. When I got pregnant. Eu conheci a Opad em 2014. Essa história tem um outro vídeo aqui no canal em que eu conto um pouquinho dessa história, como que a Opad entrou na minha vida. E também no meu livro, Sua Melhor Versão, que eu vou colocar um link aqui embaixo também, no espaço de descrição desse vídeo, pra, se você quiser aprofundar um pouco mais seu conhecimento sobre essa história linda, você pode procurar. E eu estou aqui com a Opad na Oceanic. A gente está fazendo o treinamento intensivo de OPH. E aí eu roubei ela um pouquinho para gravar esse vídeo aqui pro canal, porque eu sei que muita gente tem curiosidade de conhecer um pouco mais, não só do OPH, mas também conhecer um pouco mais da Opad, ouvir um pouco mais da Opad falar. Então, vai ser um vídeo atípico, porque eu vou perguntar para ela em inglês, vou traduzir para vocês, mas a gente tá todo mundo aqui em casa. Welcome to the channel. Welcome to this video. Thank you. Hi to everybody. Ela falou oi para todo mundo. I was just telling them how you entered my life and how you understand. Ela já tá entendendo português aqui. You're almost Italian and Portuguese. Yes, easy. Italian and Portuguese is a little bit Yeah. italiano e português. And the first thing I think people would like to know about you, would like to listen to you talking about is what is OPH? Because here in Brazil we heard a lot about Reiki, about pranic healing, about I don't know, different kinds of healings, but OPH is so new here. So I would like you to... Eu falei para ela falar um pouquinho do que é o OPH, porque realmente no Brasil é muito novo, né? O OPH não é uma coisa, as pessoas ouvem falar de Reiki, ou Theta Healing, ou outras técnicas de cura, mas o OPH é algo muito novo, então pedi para ela falar um pouquinho a respeito. OPH. OPH, OPH. We say OPH in English. Yes. Is a unique method. O OPH é um método único. It has been created during the time we were in India, in Pune, in the ashram of Osho. Esse método foi criado na época que ela morava na Índia, no ashram do Osho. And is a method that has to do with self-healing and with the understanding the energy, how the energy moves in our life. E tem a ver com autocura e a compreensão de como a energia se move na nossa vida. And it is a combination between the Indian understanding of the system of energies according to the 7 chakras and the 7 bodies. É uma combinação do método de compreensão indiano a respeito dos 7 chakras e dos 7 corpos. Cada um desses corpos é projetado a partir de um chakra. The ancient wisdom of the Western and of the people using the hands for healing. E o conhecimento ocidental das pessoas que usavam as suas mãos para cura. And the understanding how becoming aware of energy movement in our life can become a source of understanding and of presence. E entender como a compreensão de como a energia se move na nossa vida pode ser uma forma da gente ter mais consciência e mais presença. And all this has been done and has been created in the light of the master, you know, like asking to the master Osho some question about how the energy flows. E tudo isso foi criado diretamente sob a supervisão, sobre a participação do mestre Osho. Ela se dirigia a ele e perguntava para ele como que essas energias fluíam e se moviam. And we have been studying and researching on ourselves on all the things that Osho had been saying about the chakras and subtle bodies, and how that we can apply and make it a way
that help us understanding and presence in life. E eles estudavam neles mesmos os métodos, aquilo que o Osho falava, eles estudavam neles mesmos e foram ampliando isso para uma compreensão maior sobre a vida. My way of looking at the energy work and the path of energy is not only a way of looking at the possibility to heal somebody, but it is basically a self-healing and a self-inquiry. E ela está falando que da forma como ela entende, o OPH e esse trabalho não é só a respeito de curar as outras pessoas, mas também sobre uma possibilidade de trazer essa compreensão dos corpos, a compreensão dos chakras, traz uma possibilidade também de uma autocura. And that's why during the training and during the groups there are many meditation techniques. Tem muitas durante o grupo, que nem a gente está aqui no grupo. Aprender a curar uma outra pessoa é só parte do processo. Tem muitas meditações no grupo, tem muitos exercícios que a gente faz. Yes, because only if you understand your own movement of energy, then you can just be expanding that quality of energy. Otherwise, you are just thinking. E é só quando você... Ai, eu amo isso. É só quando a gente compreende... I love this so much because it's all that I believe in. Quando a gente compreende os nossos próprios processos, aí sim a gente consegue conduzir as pessoas por esse trabalho. Senão a gente está só no mental, a gente está só no pensamento, só nas idealizações. And let me ask you, what kind of people... Because everybody is watching us and wondering, oh, but... how would be to have this experience? Eu tô falando para ela que vocês podem estar assistindo esse vídeo pensando, nossa, mas como será que é, né, ter essa experiência? What kind of people could benefit from OPH? I mean, you know, listening to us. If somebody is like saying, oh, wow, this is something that could interest me already, why not? Let's try. Then they can come, they can do 2 days. And then if they feel, you know, or they can start and do the 9 days and then feel for themselves how it can help. If people need a lot of explanation on the psychological point of view, then it's not their method. Ok. Ela falou uma coisa muito importante agora. Eu perguntei para ela que tipo de pessoa que pode se beneficiar do OPH. E ela disse que qualquer tipo de pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que tenha vontade de conhecer um pouco mais, pode participar ou de um workshop, que é um trabalho um pouco mais curto, são 2 dias de trabalho, 2 dias e meio de trabalho, ou podem participar também do treinamento. Mas ela disse uma coisa importante, que se quem está assistindo esse vídeo precisa de explicações mais racionais a respeito do que é o OPH, talvez não seja a técnica mais indicada. But I am one of the people who needs this mental. That's what I'm saying. Eu falei para ela que eu sou uma pessoa que precisa. I'm super mental. E ela falou, era isso que eu ia dizer. Yeah, but not only that, you know, you're not only mental. Let's face Yes, it. You of know, course, you're of course. also, you know, but my point is if somebody needs to look at their relationship with the father and the mother, to really go into the okay. details of the psychology of perhaps it's better that they do that and then they come to energy work. Entendi. Ela falou assim que não é só isso, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão muito específica com o seu pai ou com a sua mãe, que precise olhar mais de perto para isso, talvez seja interessante a pessoa ter um trabalho dentro de uma psicoterapia ou de um trabalho de análise mais do ponto de vista mental e depois vir para o trabalho energético. But then, you know, the energetic, as you have seen, you know, how also I give, you know, it's very clear. You know, once that you touch it, and then you know, there is understanding that is very, very healthy. It's not only up on the air. It's really something that happens to us every day, continuously. So that's my point. It's our life. Sim. O que ela está falando é que, na verdade, esse trabalho com energia
por mais que seja um trabalho energético, não é algo que fica no plano das ideias, é algo que pode realmente ser sentido, assim, traz muito para o campo das sensações, muito para o campo do concreto mesmo, né? Então, realmente pode ser aplicado na nossa vida. So, basically, I welcome everybody. Ela tá falando, todo mundo é bem-vindo, né? And what kind of very specific benefits you think that a person... I have my own answers to that Yes. question, but what kind of benefits you think that people can expect of the work of OPH? With OPH. Eu perguntei para ela que tipo de benefícios mais específicos, mais concretos, eu tenho as minhas próprias experiências para compartilhar, mas que tipo de benefícios que as pessoas elas podem esperar quando elas se envolvem com o trabalho do APH? Relaxing. Relaxamento. First, relaxing in who you are, relaxing in what is happening in your life. Relaxamento em quem você é, relaxamento no que está acontecendo na sua vida. Expanding the reality of the continuous exchange of energy between us and the others, because it's not something that you know, but it's something that you experience, and then bringing that in your life, it really makes a difference. Expandir a nossa consciência de como a gente tá trocando energia com as outras pessoas nos nossos relacionamentos o tempo todo, e por mais que isso seja uma coisa que talvez não possa ser explicada, é algo possível de ser sentido, e aí a gente traz isso para nossa vida. And healing, Cura, Yeah. obviamente. Healing. Understanding, Compreensão, because there is an understanding of many behavior that we have in life that through energetic work that just appears so clear sim. that you cannot just Deny escape anymore. and deny. You cannot deny anymore. You Ela, cannot. ela tá falando que às vezes, and this is so strong for me, we talked already about this perception I have in the group. Ela tá falando que às vezes a gente tem alguns padrões de comportamento na nossa vida, e isso é super significativo para todo mundo que segue aqui o canal, porque muitas vezes vocês fazem comentários a respeito disso. Poxa, mas eu me percebo sempre nesse padrão viciado de comportamento e eu não consigo sair disso. E o que ela tá falando é que quando a gente tem esses padrões de comportamento, a gente acaba muitas vezes no trabalho energético ganhando uma percepção sobre esses padrões que antes a gente não tinha, e a partir do momento em que a gente ganha essa percepção, a gente não consegue mais fugir, né, dessa compreensão. We cannot escape from this comprehension anymore. Because it becomes an experience. It's not something that's, psychology has. It's not someone telling you something. Yes. You I felt mean, I it, don't have really. anything against psychology. Yes. It's really Thank a great, you. It's a great tool. It's a great tool. Thank you so much. You're very welcome. Ela falou que não tem nada contra os psicólogos. Eu falei, ufa, né? Ainda bem. But very often it doesn't give you the experience. It becomes like an Just understanding, like an a idea. knowledge, an idea. But here with the energy work, it really, You really becomes, feel it. wow, God, look what what's happening in my life, know. And And there you when can- you got when you get the feeling, you cannot deny or escape anymore. There's No. no point. Ela tá falando que apesar da psicologia ser uma ferramenta muito bacana e de ajudar muitas pessoas, quando você não traz para o plano do sentir, né? E eu acho que qualquer pessoa que faça um acompanhamento, uma terapia, um trabalho, quando vai para um retiro, quando vai para um trabalho presencial e sente, quando você traz para o campo do sentimento, você não tem mais como fugir disso. Perfect. That's exactly why I love OPH so much. And then, with that, through that, then is revealed the silence, emptiness. Silêncio, depois de tudo isso, né? De Stillness. experimentar esse relaxamento, esse espaço interno, esse silêncio, aí vem a nossa quietude, que é tudo que a gente quer na vida. And then the space of meditation is expanding more and more. E aí o espaço para a meditação começa a se expandir mais e mais. And more a person just goes into this path, and more can bring that into the daily life. It's not anymore only thinking about meditating, sitting in silence, but just bringing the awareness of the inner body, the awareness of energy flowing, the awareness of what is in the moment. E aí com essa prática cada vez mais constante, a gente consegue desenvolver
não só a meditação de você sentar lá e ficar meditando, mas você consegue desenvolver tudo isso que a meditação traz enquanto benefício de presença, de consciência, a consciência dos seus corpos internos para a vida cotidiana. And let me ask you something everybody wants to know about. Okay. I think you already know. I know. Osho Prana Healing tem Osho no nome, né? E esse Osho do nome é porque a Upadi, ela começou a seguir o mestre Osho. You were 23, right? When you went 23. to the 23 years Don't old. make the count of how old I am now. You're amazing, come on. Ela falou pra gente não fazer a conta de quantos anos ela tem. Mas quando ela tinha 23 anos, ela descobriu o Osho e ela foi primeiro para a Índia. And in your book you say that when you just arrived in Pune, the Osho had left one day before to US, isn't it? No. No, he was there. He was there. I think it's Muktu. No, Muktu I lived in Pune. Muktu lived this. No, I lived in Pune. Sim. I lived in Pune for 6 months. I 6 took months sannyas before. from him, directly from him. No. Não, eu achei, eu fiz confusão, eu misturei as histórias. Another Ela, one. You know, we are another several. one, not the most special one. Eu confundi as histórias. Na verdade, a Upadi, ela chegou na Índia, ela viveu 6 meses com o Osho na Índia. Ela tomou sannyas dele, né, que é esse ato de rendição espiritual para um mestre. E aí ela ficou 6 meses na Índia com ele, and then he went to the States. And after how much time did you go to like Oregon? basically, I arrived in Oregon not before the first annual celebration. Ah, tá. Ela foi pro Oregon depois da celebração anual que tinha, o festival que tinha. Not even 1 year, but you know, the very first arrived. Então, depois de mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano que o Osho tinha ido para os Estados Unidos, ela foi para os Estados Unidos e ela viveu tudo aquilo no Oregon, no ranch, né, lá do Oregon, Rajneeshpuram. Que muitos de vocês devem ter visto no documentário Wild Wild Country. Ela estava presente lá enquanto tudo isso acontecia. E quando a gente resolveu gravar esse vídeo, eu falei, eu acho que eu não posso deixar de perguntar para ela o que muitas pessoas que sabem, né, da minha ligação com o Osho me perguntam a respeito da minha opinião. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link para um podcast que eu gravei. I just recorded 3 days ago a podcast with Guyana. And we talked about the documentary. So I'm telling the guys who follow me to listen to this podcast as well. E eu quero perguntar para o Upadi o que muitos de vocês querem saber, que é what's your opinion about the documentary? Qual é a opinião dela a respeito do documentário? How did you feel when you first watched it? I watched it, all the 6 parts. episodes. And I think that they are good. You know, they did storytellers. It's a good story. It's well done. Ela tá falando que ela assistiu 6 episódios e que ela achou uma boa história, que foi muito bem feito. They are good in what they are doing. Eles são muito bons no que eles fazem. They are a little bit only looking at some side of the story, not the whole story. Eles olharam alguns lados da história e não a história toda. They are here and there. They're not saying the truth. There is just some lies about what they are saying. Que em algumas coisas eles pecaram com a verdade, que tem algumas mentiras ali, like the period Osho started to talk Yes, because again. it's very important that, to my point of view, because Osho, Sheila was at the ranch, and Osho started to talk in his house. Que a Sheila estava no rancho, ela falou que ela acha que isso é muito importante, porque no documentário eles mostram, né, que Osho ele começou a falar só depois que a Sheila partiu do rancho. O que ela está falando é que a Sheila estava no rancho ainda e ele começou a falar na casa dele. And was a small room, so few people were invited in. Que era uma sala pequena, um quarto pequeno, então poucas pessoas eram convidadas para participar. And I got invited a couple of times.
Oh my God, oh my God. E ela foi convidada algumas vezes. Every time you say that, I feel my heart like... And the temperature was very cold in there. Que tava muito frio dentro. And he entitled this series The Chosen Few. You know, Ele talks chamou, for the chosen few. ele deu a essa série de discursos o título de Os Poucos Escolhidos. So we were saying yes for the frozen few. E aí, The Chosen Few from the Frozen Few. Ela fez um trocadilho que não é os escolhidos, né? Chosen e Frozen, que eles ficavam congelados lá dentro. But it was worth it, right? It was very worth it. Valia a I mean, pena. it was very worth it. If you read in my book, very easy. Yes, and my after some experience time, with I think that you should feel hot as well with all the no, No. only They Frozen. are only frozen, but you know, we were just into such a dimension, such a Yes, space. you didn't feel the temperature anymore. Eu falei se em algum momento eu não ficava quente pela presença do mestre. Ela falou que não, que tava frozen de qualquer jeito, mas que eles iam para uma outra dimensão. So he did that, I don't exactly remember, but let's say like 1 month or 2 months, something like that. And then he moved to her house. Ah, e ele fez isso durante mais ou menos uns 2 meses e aí depois ele mudou para casa dela. And he Jesus Grove was her Jesus house. Grove, yes. And É. he started to give discourses in there. E ele mudou para casa da Sheila, que era o Jesus Grove, e lá ele começou a dar alguns discursos. And you know, it's like to reach to the place where he was talking, there was like a road like this, no? E para chegar no lugar onde ele discursava, tinha um caminho mais ou menos como esse, dessa distância. And we were invited on one side and on the other side. E eles eram convidados a ficar cada um de um lado desse corredor. He was driving with the car, Ele saía do carro with his Rolls Royce, com o Rolls Royce, one of them. one of them. And then the musicians were there. E aí os músicos estavam lá. And then the musicians were started to play. Uhum. And he was taking from there to here, he was taking something like half an hour. Ele demorava meia hora para fazer esse percurso, porque os músicos tocavam e he was just celebrating with his arms. Yes, like this. Ele ficava só celebrando com os discípulos, com os sannyasis, And we were just like drunk. e eles pareciam bêbados, assim, And then com he tanta was going in energia. and started to talk E aí ele and entrava answering e to journalists. começavam os discursos. E eram entrevistas que ele dava para jornalistas. After that, Sheila left. E depois disso a Sheila foi After a embora. while of that, Sheila left. And then when Sheila left, he went to Buddha Hall. E aí depois que a Sheila foi embora, ele foi pro Buddha Hall e voltou a falar. And then he started to talk to everybody, And not then some he few started to chosen. talk with everybody. E aí foi aí que ele começou a falar com todos, né? E eu acho que isso muda bastante a história do documentário. I think that this fact changes a lot what is Yes, the because image of the documentary. yes, and the image of Osho. Yes, you know, of then there is course. another thing. I mean, I was living at the ranch. I was coordinating. By the way, I was not only working, I was one of the coordinators because I was coordinating some parts of the kitchen, then I was coordinating the bank. Ela falou que ela morou lá no rancho, e no rancho ela não era só uma trabalhadora, ela tinha uma função de coordenação. Então ela coordenava a cozinha, depois ela coordenou o banco. Then I was coordinating all the accounts receivable, all the accounts payable. Todos o que entrava e o que saía do rancho So, de dinheiro. But I knew that the people in Antelope didn't like us. Ela sabia que as pessoas da cidade de Antílope não gostavam deles. And that there were some difficulties in the politic level. E que tinham algumas questões políticas envolvendo, que algumas dificuldades políticas. And what I understood was that the politics didn't want us to have this city, Autonomy. you know, this autonomy. Ela achava que os políticos não queriam que eles tivessem essa autonomia. But I didn't really know that the people in Antelope were so mean.
us. Ela não sabia que as pessoas de Antílope eram tão malvadas, assim, queriam, tão agressivas com eles. I didn't know that they were so against, because we were just there doing, our life. We were not. I didn't feel that we were hurting anybody. Ela tá falando que ela não tinha essa sensação. Por que as pessoas tinham essa rejeição tão grande? Porque eles estavam lá só vivendo a vida deles, eles não estavam fazendo mal para ninguém. Certainly, we were having a great time. Com certeza foi muito divertido. But not only that, we were living a life, a possibility of living life in a different way. In a different dimension, I feel. Yes. In the love dimension. It was amazing. It was really amazing. Yes, ela falou que ela acha que é mais do que só divertido, porque eles estavam vivendo a vida numa dimensão diferente. There is one thing in the documentary, when I saw, I started laughing so much, because they were saying about the sannyasins and the look that they have, the eyes. Yes. They look in a weird way, and it's the love look, right? It's when you go to a group, when you go to this kind of inner work, That's what it's happened. natural. People look each other without resistance, and they were so afraid of this look. Eu tava falando que quando eu assisti o documentário, uma das coisas que eu vi, que eu ri muito, é que o pessoal da cidade tinha medo do que eles chamavam the look, que era o olhar dos sannyasins, que era um olhar esquisito, diferente. O que eu tô falando é que esse olhar é um olhar que quem vai para grupo, quem faz esse trabalho interno, é um olhar que a gente conhece, que é um olhar que é sem resistência, é um olhar de amor. It's a acceptance look. Yes. Right? And they were so afraid of it. They were afraid. But they got... Because love, I mean, if we go back in history. Se a gente Let's volta go na back to história, history. Socrates got killed. Sócrates foi assassinado. Christ was crucified. Cristo foi crucificado. What happened to the apostles? O que aconteceu com todos os apóstolos? Ali With Gandhi. Ali Lamanhur got killed. You just go back. When there is something like that, humanity has difficulties to raise into that dimension. Sim, ela está falando que todos esses, né, Cristo, os apóstolos, Gandhi, todas essas pessoas foram, na verdade, assassinadas porque a humanidade ainda tem muita dificuldade de enxergar as coisas de acordo com essa dimensão. And I'm not saying, also Sheila and the people that helped her, they went there. So they answer to this exactly with the third level, no? It's like, that's reality, that's what they did, They made a huge mistake. Porque ela está falando que a Sheila e os seguidores da Sheila, eles foram confrontados com o que ela falou, the third, né, que é o third level, que é o nível do terceiro chakra, que é esse nível de poder, e que eles reagiram do mesmo nível de poder, e que esse foi o grande erro. So I'm not saying that didn't happen, or that us, that we were living there, we were blind. I was blind. Ela falou I didn't see it. I didn't see that that's what was happening. I couldn't, when I realized what was happening, I was shocked. Ela falou que eles que moravam lá, eles não tinham consciência do que estava acontecendo, que quando ela ficou sabendo disso, para ela foi um choque. Foi um choque. But then it was very clear to me, and this I will tell until I die. It was very clear to me while I was there, and feeling the pressure that was happening, that when Osho took the flight and went away, he did it so that nobody was killed. I had the same impression when I watched the documentary. And he sacrificed himself. That was very clear, because then he got poisoned. Yes. Ela tá falando que tem uma coisa na qual ela acredita muito fortemente, que ela vai acreditar até a hora em que ela morrer, assim, que quando o Osho toma a decisão de sair do rancho, ele estava, na verdade, poupando a vida das pessoas que moravam no rancho, porque provavelmente um massacre ia acontecer, e que ele se sacrificou pelo povo, porque ele, na verdade, acabou sendo envenenado. And that part is not even mentioned in the documentary.
E essa parte ninguém fala no documentário. No, né? because otherwise it's going against the government of the United States. Can you imagine these two guys? No, it's where too they much. go? Yes, ela tá falando que eles não podiam falar isso, porque imagina, eles estão indo contra o governo dos Estados Unidos, né? O que que aconteceria com esses dois caras que estão fazendo um documentário? Where is going their job? If No, our where they're people- going Yeah, their you know? lives. Yes. Their lives, not only Yeah, their jobs. Né? O que que aconteceria com eles se eles colocassem isso em pauta? And one thing that I think that people got really scared, because I'm watching it again, I told you, eu tô assistindo de novo o documentário, and one of the things that I guess people got really scared is when that German guy who filmed some encounter sessions, Oh. and it was shown in the movies. Yes. I could imagine all these old guys and old ladies so Christian going to the movies and seeing that. I even got shocked when I saw, Sure. because eles mostram algumas imagens de um trabalho que eram chamados os encontros, né? The work is the encounters. The encounter, yes. But you need to understand that when Osho started in 80s, between 70 and 80s in Pune, some of the people that arrived were people that were looking into the psychology. Yeah, and some of them were coming from an area in the United States, is California, and Esalen, where there were some research about how to explore the unconscious. Ok. Ela tá falando, porque o que eu falei pra ela é que eu acho que muitas das pessoas que assistiram o documentário, que eram da cidade, né, ficaram muito chocadas, é porque num determinado momento, um alemão que filmou algumas sessões de uma terapia que eram chamadas de os encontros, o cara fez um filme e colocou no cinema da cidade para aqueles velhinhos, aquelas velhinhas super cristãos, super recalcadinhos assistirem. E eram imagens muito fortes, muito chocantes. E o que ela está dizendo é que quando o Osho começou, entre os anos 70 e 80, ele tinha um trabalho de exploração da psicologia muito grande, que tinham muitas pessoas que iam para a Índia, que eram da Califórnia, que estavam realmente estudando como esses processos psicológicos aconteciam. We need to understand that in that period, many of us were just into exploring sexuality. Yes, because it was the 70s, right? Yes, The that's hippie how it time. was. Yeah. In all of the Everywhere, world. Todo everywhere. mundo estava explorando a sexualidade, o sexo livre, era nos anos 70, né? We can talk about Woodstock and all the Correct. things that happened. Todo mundo estava explorando a área da sexualidade. And in Esalen, many work were happening. Yeah. Uh-huh. So some of these people arrived to Osho and they said, "Look, Osho, there is this work. It's good for to let the unconscious comes up. What do you think?" And he said, "Okay, let's have it." E algumas pessoas chegavam pro Osho e falavam: Osho, tem um trabalho que é muito bom para trazer conteúdos do inconsciente. E o Osho falava: beleza, então vamos testar, vamos ver o que acontece. Was not all like this. I did many groups. Que esse era um dos grupos, e não eram todos os grupos, que tinham muitos outros tipos de trabalho. And when When you were arriving in Pune, the first groups that were giving to everybody. Quando você chegava em Pune, tinha um grupo que todo mundo tinha que participar. One was Who is in, Um é quem está dentro, that was meaning like spending 3 days looking at each other and asking to each other, "Who are you? Tell me who you are." Uau, eram 3 dias das pessoas se olhando uma para as outras e perguntando: quem é você? Me conta quem é você. And the other one was centering. That was a series of exercises to get centered. E o outro era o centramento, que era uma série de exercícios para entrar em centramento. And then there were many different groups, but an immense variety that you could get in. And in this, there was also this encounter, but was not all. But there, they are showing only that. Of And that's course. very interesting. Of course. Ela tá falando que tinham muitos grupos, você participava desses 2, depois tinham muitos outros grupos que você podia entrar. E os encontros, eram um desses grupos e foi o único grupo que foi mostrado, e que isso é muito interessante. So, Why? Why only this one was shown? Because it was very interesting for the context, né? Yeah. To scare people, Yeah. to put fear on people, né? Que é realmente para assustar as pessoas e para colocar medo nas pessoas. yeah, they needed to condemn what was happening at the ranch because they cannot afford. Politics
cannot afford that a different way of living can happen. É. Otherwise, they don't have power anymore. Sim, ela tá falando que os políticos não podem conceber uma forma diferente de viver, porque senão eles perdem o poder. You know, we were living without money. Eles viviam sem dinheiro, We were not owning anything. eles não tinham nada, não eram donos de nada, não possuíam nada. We were getting on the buses and we were just saying hi to each other and hugging each other, and we were not paying the ticket. Eles entravam nos ônibus e se abraçavam e davam um oi um para os outros, e eles não tinham que pagar o bilhete para o ônibus. But I was, you know, we were really looking into it, living less and less into higher and lower. Eles estavam realmente olhando para si mesmos o tempo todo, e eles não viviam mais no esquema de superioridade e inferioridade. You could see people just stopping on the road and just hugging each other. As pessoas paravam na rua e simplesmente se abraçavam. And so many of us, we were just smiling. E a maioria deles só sorria. We were working and we were E happy. eles estavam trabalhando e estavam felizes. So how can people own Yeah. a commune like Yeah. this? How So, can you know, control and have power from these people? Como que de que forma que os políticos poderiam se beneficiar de uma comunidade como essa? So it happened. So it What? was a beautiful dream. We had a beautiful dream. Yes, I can It imagine. was fantastic. I learned so much. So much of my work has also to do with what I experienced in Rajneeshpuram. Tá falando que o trabalho dela também tem muito do que ela experimentou lá em Rajneeshpuram. About centering, about hara, Centramento. about going over your ideas, about going over your limitation. You know, I learned it there. Que tudo que ela aprendeu, que ela usa no trabalho dela, de centramento, de estar em si mesmo, de, enfim, né, relaxar dentro da própria existência. Also the layers foi... of energy, because when Osho was coming with the drive-by, you could really feel when and how was affecting, and then when he was going, it was an amazing exploration. Ela falou que quando o Osho chegava, eles conseguiam sentir a presença dele. Enquanto ele estava chegando, eles conseguiam saber quando que ele estava chegando, por causa dessas camadas de energia dos corpos, né? The pain of relating, you know, wanting to be seen. A dor presente nos relacionamentos, de você querer ser visto pelo outro. And the pain of being misunderstood. But, A dor de ser mal compreendido. Yes, you know, an amazing, incredible journey. Que foi incrível, foi uma jornada incrível. E assim, é tão interessante porque o que ela está falando que ela viveu lá é muito do que eu sinto no trabalho de OPH. Então é uma forma dessa experiência que ela teve continuar viva de uma forma ou de outra, né? Tô falando que... Did you understand what I said? A little. Eu falei que tudo isso que você está falando que você viveu no rancho, esses aprendizados... sorry! I was understanding. You were understanding. I'm telling them that everything that you said, you lived in the ranch. Yes. Your what you got of teachings, of Sim. knowing, it's the same feeling I have every time I experience an OPH work. You know, I can look at these sides of myself, of the pain, my relationships, all the Yes. expectations I create Yes. about other people, and all the need to be seen, OPH. Yes. So it's a way of having this experience at the ranch still alive. Yeah, I mean, to tell the truth, a real truth. I mean, that was the beginning, and then when we went, you know, the whole life with Osho and after. Okay. And, you know, after his death is an exploration of that. You know? It's Sim. just how can you just be one with the whole if you're still trying to get the attention of somebody else. Sim, ela falou que essa é a experiência toda do trabalho do Osho, mesmo depois da morte dele, né? Como que você pode se sentir sendo um com o todo e ao mesmo tempo esperando alguma coisa de alguém, né? Que é um trabalho de morte mesmo, né? Yes. It is so beautiful, you know. I recommend to all of you guys. Sim, eu também recomendo para todo I mundo. do everything again. Ela faria tudo de novo. Muito bom. Thank you so much for your kindness Thank and you your for attention. listening. Yes,
I am completely sure that everybody's gonna love this video. And I hope that everybody feel inspired as well to know your work and to come to one of the groups. A gente está falando para ela que, enfim, eu tenho certeza de que todo mundo gostou muito desse vídeo e que eu espero que vocês se sintam realmente encorajados a participar de um dos trabalhos de OPH. É uma vontade muito grande que eu tenho, assim, de que a OPAD tenha um trabalho mais consistente aqui no Brasil. E para as pessoas ficarem sabendo a respeito do OPH, todo mundo que for assinar, que for assinante da minha newsletter, eu sempre estou avisando. Então também vou deixar um link aqui embaixo para vocês, se vocês não são assinantes, para vocês assinarem as newsletters. Toda vez que ela vem para o Brasil, eu sempre faço postagem nas redes sociais, porque realmente eu acho que assim foi uma cura muito grande para mim e que eu espero que seja para todos vocês também. I'm telling them that. You got me? I don't have to tell anything else. It's just energy to energy. Thank you so much. Obrigada. We love it. Thank Ai, linda. I love you so much. E fiquem ligados aí, que ainda vai ter muita novidade dessa moça aqui pelo Brasil. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.